Vai, continua. Pode continuar. O homem Vai. deveria mover a vigilância e o controle das mulheres que faziam parte dessa sociedade. Já as mulheres paradas e educadas para serem boas esposas ou se tornarem so, so- sacer- Sacerdotisas, sacerdotisas. e se dedicarem à religião. Samara, por favor, próximo. Diferentemente dos valores e dos direitos da mulher egípcia, na sociedade mesopotâmica, o papel da mulher acabou se limitando aos afazeres domésticos e aos cuidados que ela deveria ter em relação à sua família. Certo. Na sociedade patriarcal mesopotâmica, se caracterizou, portanto, pelo papel do homem, comandante do núcleo familiar, e pelo papel subalterno das mulheres e das filhas. Bom, gente, então aqui é muito fácil. Ele está falando como era o poder dentro dessa sociedade. Quem exercia o poder era o homem, o patriarca, certo? Dentro da família, quem mandava era o homem. O homem é que decidia o que iam fazer, aonde iam fazer. Inclusive, gente, ele decidia até quem morreria ou quem viveria. Ele tinha o poder para decidir isso. Nenhum homem na Mesopotâmia seria preso, digamos assim, se ele matasse a mulher porque fez alguma coisa errada dentro de casa. Entendeu? Então ele tinha esse poder, mas ninguém fazia isso, porque como a gente viu aí, né, a família era fortemente valorizada. Mas ele decidia o que se usar, o que se comer, a hora das refeições, qual seria a refeição, ele tinha todo o poder. Algumas famílias, quando o pai morria na guerra, quem assumia o comando era o filho mais velho, certo? Nunca a mulher, sempre o filho mais velho. Se não tivesse nenhum filho, aí essa família ficava sob a responsabilidade da família do marido. Vamos lá, vamos supor que eu casei com uma mulher, nós somos mesopotâmicos, eu morri na guerra e não tivemos filho. O que é que acontecia? Essa minha esposa ia viver na casa de alguém da minha família. Por exemplo, um irmão meu, meu pai, um tio, porque ela passava a ser responsabilidade do homem dessa família, para ser sustentada e para ser cuidada, certo? Então a mulher não tinha participação na tomada de decisão. O homem deveria ser o responsável por prover tudo que a família precisava: alimento, roupa, casa, promover a vigilância, né? E caberia também ao homem controlar as mulheres da família, né? Para que elas estejam dentro de sua casa fazendo o que tem que fazer, certo? Hoje em dia, como a gente sabe, né, a mulher ela tem muito mais espaço na sociedade e quer muito mais do que naquele tempo. Mas naquele tempo, na época da Mesopotâmia, as mulheres eram criadas só para duas coisas: ou para casar, ser esposa, tomar conta do lar, ou para serem sacerdotisas no templo, certo? Hoje, pronto, eu poderia até perguntar a Samara: Samara, você se contentaria hoje em saber que o seu destino é ou casar, tomar conta de uma casa, ou ser uma sacerdotisa no templo? Ou você tem aspirações, você tem desejos maiores para sua vida? Samara? Eu tenho desejos maiores. Por exemplo, diga aí o que que você pensa para sua vida? Você tem assim uma ideia do que você planeja para sua vida? Não. Não, né? Mas com certeza não é ficar dentro de casa preso a um fogão fazendo comida para menino, não é isso? É, Pronto, você pensa em ter uma profissão, você pensa em estudar, de repente você pensa em viajar, conhecer o mundo, conhecer outras culturas, aprender outros idiomas, não é isso? sim. Pronto, mas naquele tempo, se você fosse uma mulher e você vivesse na Mesopotâmia, você não iria fazer isso.
nem iria pensar. Você iria estar sendo preparado agora para aprender a costurar, aprender a cozinhar, aprender a fazer cerâmica, né? Fazer pratos e vasilhas de barro, né? Era isso que você ia estar aprendendo para você ser uma boa esposa, certo? Então, hoje é diferente. Hoje, a nossa sociedade, a mulher tem muito mais espaço, tem muito mais vez na sociedade, né? Diferentemente da mulher mesopotâmica, certo? Então, nessa sociedade mesopotâmica, né, que é patriarcal, onde o homem é quem manda, ficou caracterizada dessa forma: o chefe da família, o homem; o chefe do país, um homem, era sempre o rei. O rei ele era casado, tinha uma rainha, mas era só para ter filho. Se ele morresse, quem assumia não era a rainha, era um filho ou um parente masculino do rei. Ficou alguma dúvida, gente, sobre como é uma sociedade machista, a sociedade mesopotâmica, em que só quem tem o poder e o direito é o Sim. homem? Tá muito claro, né? É. Certo, certo. Agora vamos falar da macrofamília. Certo. Então, Pedro Lucas, começa a ler, Pedro Lucas. Depois de Pedro Lucas, A Michael, microfamília, a macrofamília, Pedro Lucas macrofamília. vai ler primeiro, depois Michael, depois Luan e depois André. Os quatro meninos, vai lá. A macrofamília ou família alargada predominou nos primeiros tempos da civilização mesopotâmica, sobretudo nas aldeias rurais surgidas nas planícies do território. Vai, Michael. Oi, rapaz. É a mesma ainda, filho. A macrofamília, no tópico de baixo, segundo parágrafo. É a mulher mesopotâmica? Não, a macrofamília. A gente não leu o patriarca? Sim. Ah, sim. Pronto, segundo parágrafo, você vai ler. A reunião se Reúnem-se. reunir Isso, vai. se tradicionalmente em um mesmo ambiente familiar, os avós, os pais, os filhos, e os tios, os primos, os netos e os genros e noras. E as noras. Ok, obrigado. Luan? Cada família ou clã possuía como referência de identidade um totem representado em sua construção por meio da imagem de um animal. É, Com o é, desenvolvimento dos centros urbanos, a macrofamília André tá abaixo, André. passou a conviver com um modelo mais particular, formado apenas pela presença do marido, da mulher e dos filhos. certo, gente. Olha só o que é que acontece. Então, no primeiro momento, quando a sociedade mesopotâmica começou a se reunir, a se formar, eles uniam-se no que é chamado de macrofamília. Moravam no mesmo lugar, todo mundo junto. Pais, mães, avós, tios, primos, irmãos, netos, genros, genras. Parecia índio, porque índio não é assim, né? Naquela oca grande vivem muitas famílias, todo mundo da família junto. Então eles viviam todos juntos assim. Era uma macrofamília. Todos os descendentes viviam juntos, certo? E essa família, ela tinha um totem, ou melhor, tinha uma espécie de uma estatuazinha, certo? Onde tinha a forma de um animal ou uma planta ou mesmo um objeto que era o símbolo daquela família naquela sociedade, certo? Se eles fossem uma família que vivia da agricultura, então provavelmente o totem deles, a pequena estátua deles, teria a forma de alguma coisa relacionada à agricultura. Podia ser uma planta que eles plantavam,
poderiam ser uma ferramenta de trabalho, entendeu? Então, o totem de cada um estava relacionado com, com a situação que as pessoas faziam. Outra coisa, com o passar dos anos, quando foram construindo as cidades, né? Aí essa família diminuiu. Como assim, professor? Diminuiu? É assim, eles continuavam dando muita importância para a família, para os pais, para os avós, para os tios, para os primos, para os cunhados, genros, mas começaram a viver juntos apenas os membros da família direto, como marido, mulher e filhos, certo? E às vezes, gente, uma sogra quando ficava viúva, alguma coisa do tipo, certo? Então a macrofamília que ele fala aí era a família que eles tinham quando começaram a se organizar como sociedade. Então, no primeiro momento, a família vivia toda junto. Tipo a gente, quando tem no Natal, né? No Natal, que a gente vai para casa do pai da gente, do avô da gente, quer dizer, do tio da gente. Aí não se reúne na família todinha, né? Às vezes, para aquela festa do Natal. Tá lá o avô, tá a avó, tá o tio, tá a tia, tá aqueles primos que você só vê uma vez no ano. Não é desse jeito no Natal, né? Nas grandes festas? Não é, gente? É, Pronto, pronto. Exatamente. Só que para eles era o tempo todo assim. Eles estavam vivendo sempre juntos, aquela grande quantidade de pessoas. Quando é que isso começa a mudar? Quando as cidades começam a existir. Quando eles vão viver nas cidades. É quando vão viver nas cidades, as casas são menores, não cabia todo mundo, então eles decidiram que ia morar na casa apenas marido, mulher e os filhos que viessem. E raras exceções, né? Uma sogra, quando morria, o marido que ela ficava viúva, já estava idosa, não tinha como sustentar só. Certo? O casamento. O casamento é bem interessante, viu, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o casamento deles. Então, primeiro, Samara, casamento, viu? Samara. Depois de Samara, Michael. Depois de Michael, Pedro Lucas. Depois de Pedro Lucas, André. E depois de André, Luan. Vai lá, Samara. Começa aí, por favor, o casamento. Considerando base da estrutura social mesopotâmica, o casamento era protegido por inúmeras leis com o objetivo de valorizá-lo e de preservar essa instituição por meio de um contrato entre o homem e a mulher. Vai, Michael. quando as filhas se casavam, recebiam um dote dos seus pais. A administração desse dote era feita pelo marido, mas a propriedade legal dele era a esposa. Em caso de morte, o dote passava para os filhos. Vai, Pedro Lucas. Em geral, predominavam o casamento monogâmico, ou seja, aquele em que há apenas um parceiro ou parceira. No entanto, havia leis que permitiam, em situações especiais, a possibilidade de o marido possuir uma segunda mulher. A mulher mesopotâmica não tinha o direito de Hoje vai ter galeta, não, Pedro? o seu futuro marido. Quê? O pretendente era definido pelo pai ou Hoje pelo vai ter uma galeta aí, né? Gente, por favor, gente. O amigo lendo e vocês conversando, Michael e Pedro Lucas. Por favor, né, gente? Vai, Luan, por favor, termina aí o próximo. É o último, né? Isso, é. Além disso, recaía sobre a mulher a obrigação de gerar filhos, perpetuação da família.
Certo, gente, olha só, casamento. Primeiro, casamento era muito importante para os mesopotâmios. Aqui ao lado, gente, nós vemos até ó, uma, uma pequena, uma pequena peça que foi feita de argila, né? Que mostrava o casamento, certo? Isso aí é uma peça maior que foi se quebrando com o passar dos anos, né? E o que restou foi a parte que estão noivo e noiva unindo-se em casamento na Suméria. Ó, o casamento era muito importante para os mesopotâmicos, certo? É tanto que existiam muitas leis sobre o casamento e que protegiam o casamento. Então era uma instituição que eles preservavam muito, certo? E o casamento mesopotâmico era entre homem e mulher, por meio de um contrato, para garantir que ninguém saísse prejudicado no casamento. Vejam bem, nesse período, quando a filha ia casar, o pai dela dava-lhe um dote. É tipo assim, o dote é assim, vamos supor que Samara vai casar. O pai de Samara tem cinco filhos. O nome dos filhos do pai de Samara é Samara, Pedro Lucas, Luan, André e Michael. Esses são os filhos do pai de Samara. E o pai de Samara, ele tem 6 casas. Uma ele mora com a família, né, os filhos, e as outras 5 ele bota para alugar. Mas o que é que vai acontecer? Samara vai casar. Então ele pega a parte da herança que seria destinada a Samara e ele entrega a sua filha quando ele se casa. Bom, tá aqui, ó. Tá aqui o seu dote. É uma porção que normalmente podia ser em dinheiro ou em um bem. Tanto faz, certo? E ela casava-se com esse dote e o marido é quem administrava. Em outras palavras, a casa era de Samara, mas quem tomava conta, quem respondia pela casa era o marido. Então esse era o dote. O dote era uma coisa que acontecia entre os mesopotâmicos. E isso fazia, gente, que o casamento se tornasse mais importante ainda e você valorizasse mais o casamento. Porque quanto melhor você casasse com a filha de uma pessoa mais rica, que tivesse mais dinheiro, maior era o seu dote e melhor ia ser sua condição social, certo? Então, e quando, vamos lá, aí o pai deu o dote para Samara. O marido de Samara morreu. Quem que administra? O filho mais velho, certo? Por quê? Porque nessa sociedade a mulher ela não tinha direito. Só quem tinha direitos era o homem. Outra coisa, gente. Naquele tempo os casamentos eram monogâmicos. Como assim, pessoal, monogâmico? Casava um homem com uma mulher só. Só podia casar uma vez. Só que, em alguns casos, era permitido que o homem tivesse mais de uma esposa. Não eram todos os casos, tinham situações específicas em que podia. Por exemplo, um rei podia ter mais de uma esposa, certo? Por quê? Porque normalmente ele casava como aliança política. Então, por exemplo, ele estava em guerra com o rei da Suméria, estava em guerra com a Babilônia. Aí, para evitar novas guerras, ele fazia um acordo de paz e casava com a filha do rei da Babilônia. Entendeu? Aí depois entrou em guerra com a Cádia. Então, em alguns casos, o homem podia casar com mais de uma mulher, certo? Mas nessa sociedade não é muito comum, é mais entre os nobres e ricos e poderosos que se casam com mais de uma mulher. De uma forma geral, todo mundo casava com uma mulher só, certo? Então, a mulher, ela não tinha o direito de escolher o marido, nem adianta. Eu estou apaixonada por Reinaldo Giannettini. Esqueça. Você não vai casar com Reinaldo Giannettini. Vai casar com João da padaria. Acabou. Simples assim. Ai, eu amo aquele menino. Esqueça aquele menino. Você vai casar com esse e acabou-se. Certo? E as mulheres, depois de casadas, né, tinham a obrigação de gerar filhos, ou melhor, ter filhos.
Então, nessa sociedade, gente, uma mulher que casava e não tinha filho, ela era muito mal vista. Pensavam logo que ela fosse estéril, que ela não tinha capacidade de dar filhos. E ela virava motivo de piada entre as outras mulheres. Tá vendo? Samara casou, faz 10 anos, não tem nenhum filho. Aquela é uma mulher seca, feita uma cana seca. Era tipo assim, era um preconceito total contra as mulheres que não conseguiam ter filho. E às vezes a culpa não era nem da mulher. Porque hoje a gente sabe, né, que a ciência avançou e a gente sabe que a esterilidade pode ser tanto uma questão feminina como uma questão masculina. Um colega meu, ele é casado já há vários anos, mas nunca conseguiu ter um filho. E foram fazer os testes para ver por que não estava conseguindo ter filho e descobriu que ele não podia ser pai, porque quando ele era pequeno ele teve cachumba e a cachumba desceu e aí afetou a questão reprodutiva dele, sabe? Então, Porque cachumba é aquela doença, gente. Hoje é muito difícil a gente ver isso, mas se você for Eu perguntar já aos ouvi seus... falar dela. É aquela que incha aqui assim o papo. Aí dizem que Que a se pessoa... mexer muito, ela desce, né, o papo? Isso. Aí desce, vai para os testículos e aí você pode até não conseguir ter filho. Foi o caso dele. Ele teve cachumba quando era criança e desceu. E muito provavelmente é por isso que ele não tem filhos, não consegue ter filhos, né? Então, é, beleza. Então é isso. Então a mulher tem essa obrigação de gerar filhos. Quando ela não tinha filhos, ela era muito mal vista. E os filhos? Vamos falar um pouquinho dos filhos, né? Como é que era a vida dos filhos nessa sociedade? Aqui nós temos até uma imagem, né, que mostra uma arte que foi feita na pedra, esculpida, né, em baixo relevo, sobre a situação dos filhos. Vemos aí alguns adultos e uma criança chegando. Vamos lá. Começando. É, Pedro Lucas começa. Depois de Pedro Lucas, Luan. Depois de Luan, André, depois de André, Samara e por último, é, Michael. Vai lá, por favor. Começa Pedro Lucas, depois Luan, depois André. É os filhos, né? Isso, é. As famílias mesopotâmicas eram constituídas de um número elevado de filhos, no entanto, Não, diferentes Pedro, dos egípcios. Pedro, já acabou. É só até ali mesmo, viu? Só até ali. Agora é Luan. No entanto, diferentemente dos egípcios, existia entre as famílias a lei de primogenitura. Continue, pode continuar, ainda é o mesmo parágrafo. Assim, o primeiro filho do sexo masculino detinha maiores privilégios em relação aos seus irmãos. Ok. André? Além disso, somente os filhos do sexo masculino possuíam o direito sucessório, ou seja, não havia entre os mesopotâmicos herdeiras, apenas herdeiros. Isso, muito bom. Samara? Os filhos adotivos usufruíam dos mesmos direitos de proteção e de educação oferecidos aos filhos biológicos. Michael? Nas famílias ricas, as crianças estudavam em escolas palacianas, né, para se tornarem funcionários reais, aprendendo a ler, escrever e realizar operações matemáticas. Eu li o resto? Sim. As meninas, por sua vez, recebiam em casa o aprendizado relacionado aos afazeres domésticos. Isso, muito bom, obrigado. Gente, então olha só. Primeiro,
Os casamentos na Mesopotâmia sempre tinham muitos filhos, certo? Então as famílias eram constituídas por um número elevado de filhos. Então eles tinham muitos filhos. Tem uma diferença com relação ao Egito, viu? No Egito, só lembrando, no Egito, não, os filhos tinham o mesmo direito. Tanto faz se é o primeiro ou o último, ele tem o mesmo direito de dividir tudo que o pai tem. Na Mesopotâmia não é assim, viu? Na Mesopotâmia existe a questão da primogenitura. Então, o filho primeiro, o primogênito, o que nasce primeiro, é aquele privilegiado que vai receber a maior parte da herança do pai, se não toda a herança do pai, e ficar responsável por cuidar dos outros irmãos, certo? Então, tinha privilégio para o filho mais velho. Então, quem era o filho mais velho era visto como o sucessor do pai e o próximo dono de todas as propriedades, certo? Outra coisa, gente, no Egito, na Mesopotâmia, somente os filhos do sexo masculino tinham direitos sucessórios. Esses direitos que eu estou explicando, né? Tipo assim, então não havia herdeiras, sempre herdeiros. O pai morreu, a propriedade vai ser dividida entre o filho e a filha. Não. A propriedade pertence ao filho mais velho. O filho mais velho tem a responsabilidade de cuidar da irmã, mas a propriedade vai pertencer ao filho mais velho. Por quê? Porque a mulher nessa sociedade não tem direito algum. E se tivesse filhos adotivos? Vamos lá, o cara decidiu criar um menino que encontrou na rua. Podia. E dava a esse filho adotivo, o mesmo, a mesma proteção, os mesmos direitos que um filho biológico. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Vamos supor que eu sou mesopotâmico, eu casei e tive uma filha. Não consegui ter nenhum filho homem. O que é comum eles fazerem? Para as filhas não ficarem desamparadas, eles adotavam um filho homem. Por quê? Porque aí, quando eles morressem, a herança seria passada para aquele filho adotado e aquele filho adotado iria poder cuidar das minhas filhas mulheres, certo? Então era uma prática até certo ponto comum a adoção de crianças. E essas crianças tinham o mesmo direito que os filhos normais, biológicos, né? Então, uma coisa importante, as crianças ricas, certo? Elas estudavam em escolas palacianas. O que é escolas palacianas? Eram escolas que tinham dentro dos palácios. Nada mais do que isso. E lá eles aprendiam coisas como matemática, aprendiam a ler, aprendiam a fazer as coisas, a escrever. E eles aprendiam a fazer as coisas que eles iriam usar no futuro, trabalhando para o rei dentro do palácio. E as meninas aprendiam a fazer as coisas de casa, aprendiam a varrer a casa, lavar a louça, fazer panela, fazer tecido, as coisas para ser uma dona de casa. Certo? Então, e a viuvez? Às vezes acontecia, e acontecia muito por conta das guerras, a viuvez. As mulheres se tornarem viúvas. Pedro Lucas e depois Michael. Vai lá. Os maridos, tradicionalmente, procuravam garantir a sobrevivência de suas mulheres. Caso elas viessem a se tornar viúvas, deixando a parte de renda da família sob os seus cuidados e até mesmo formalizando a permissão para que elas contraíssem um novo casamento em testamentos. Michael. Qual página? Último parágrafo da página 30, Michael. Na casa de abandono por parte de marido. Após 5 anos de espera, a mulher poderia morar com o novo esposo de sua escolha, em caso
Em caso de teu marido ser capturado em guerras, depois de aguardar 2 anos, a mulher também poderia morar com o novo esposo, de sua escolha. Ok, olha aí, certo? Ó, agora aqui nós temos uma novidade. Preste atenção. E eu vou dizer já já qual é essa novidade. Primeiro, quando a mulher se tornava viúva, quando o marido morria, ou quando ele era declarado morto. Hoje em dia, você não precisa de um corpo para ser declarado morto. De acordo com o tempo de desaparecido, você já pode ser declarado morto. Tem um tempo específico, certo? Tradicionalmente, vamos lá, aquelas que se tornaram viúva mesmo porque o marido morreu. Vamos falar desse caso. Então, os maridos eles se preocupavam tinham essa preocupação. Então, sempre quando eles iam à guerra, eles tomavam algumas medidas, faziam testamentos, né, deixando instruções e cuidados para que a mulher não ficasse desamparada. Então, muitas mulheres quando se tornavam viúva, recebia dos maridos por meio do testamento uma autorização para casar-se com uma outra pessoa para que ela não ficasse desamparada, certo? Normalmente, gente, isso já era acordado, já era um acordo que ele tinha. Então, por exemplo, eu ia para a guerra, aí eu falava com meus vizinhos, olha, se eu morrer aqui, ó, vou deixar aqui no testamento, você é solteiro também, eu sei, você vai casar com minha esposa e você vai ficar com meus bens. Então, é tipo assim, tá entendendo? Eles preparavam tudo para caso morresse, a esposa não ficar desamparada. Mas e no caso de abandono? O cara deu a dor e disse: eu vou me embora, vou deixar essa mulher aqui sozinho. Ah, praga, não, a mulher não. O cara ficou doido, foi embora. Então a mulher ficava 5 anos. E se o marido não voltasse nesses 5 anos, ela tinha o direito de escolher um esposo à sua escolha, viu? Meu marido me deixou faz 5 anos. Agora eu vou casar com o João. Pode, pode. Agora você pode escolher seu marido, porque seu marido lhe deixou, certo? Ou mesmo se ele numa guerra fosse capturado. Então, se fosse capturado depois de 2 anos, a mulher tinha direito a escolher um marido e casar com ele. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Lá no início, quando a gente estava falando de casamento, ele falou que a mulher não tinha o direito de escolher o esposo, salvo nessas opções. Quando ela se torna viúva, ela pode escolher. Sabe por quê, gente? Porque é tipo assim: depois de ela se tornar viúva, poucos homens queriam casar com uma mulher viúva. Eles queriam casar com uma mulher nova, não só pelo fato de ser nova, mas por conta do dote. Tá entendendo? Uma viúva não tem mais dote. Então ela podia ser uma viúva pobre. Então os homens não queriam casar com uma mulher velha e pobre. Eles queriam casar com as novas e com bastante dinheiro pelo dote. Entendeu? Então, por isso é que eles deixam, escolha, pode escolher, porque os homens não vão se interessar por uma viúva. Podem até se interessar, mas normalmente quando eles iriam casar, eles casavam sempre com uma nova por conta do dote. Então, por isso é que elas podiam escolher aqui, certo? E o divórcio? Existia, gente? Divórcio naquele tempo? Existia, sim, certo? Luan, página 31, viu, gente? Já estamos na página 31. Então, Luan vai ler sobre o primeiro parágrafo, André vai ler o segundo e Samara vai ler o terceiro. Na sociedade mesopotâmica, o divórcio poderia ser solicitado tanto por homens como por mulheres. Simbolicamente, a solicitação do divórcio era feita por meio da expressão "tu não és mais minha esposa" ou "tu não és mais meu marido". Em algumas comunidades, o ritual do divórcio masculino era marcado pelo gesto de cortar a franja do vestido da mulher
e posteriormente citar a frase "Tu não és mais minha esposa". certo? Então, o divórcio existia. Ele não estabelece aí situações, mas eu posso trazer algumas possíveis situações para vocês que eram comuns naquele período, né? Então, como era uma sociedade extremamente machista, eles não toleravam o adultério feminino. Então, o cara era casado. Se ele achou que sua esposa traiu, ele tinha o direito de se divorciar, de se separar da mulher dele. Por isso é que ele faz questão de mostrar que existe essa cerimônia, né, em que o homem leva a mulher em público, certo? Corta a franja do vestido, uma parte do vestido, né? E em público diz: Tu não és mais minha esposa. A partir daquele momento, aquela mulher era considerada divorciada, certo? As mulheres também podiam divorciar-se dos homens, em caso, por exemplo, de violência doméstica. Sempre existiu, gente, a violência doméstica. Hoje, por incrível que pareça, é menor, mas naquele tempo existia também, e muito, viu, gente? Os homens batiam muito nas mulheres, certo? Então era muito comum as mulheres apanhar dos maridos. Hoje em dia, como existem leis que proíbem isso, acontece ainda, mas é menor. Mas as mulheres podiam se divorciar, por exemplo, quando se sentiam violentadas pelos maridos. E como é que era? A, a esposa dizia: Tu não és mais meu marido, certo? Então, isso não acontecia assim na casa: Tu não és mais meu marido. Não. Era na frente dos representantes jurídicos dessa sociedade, certo? O casal ia, por exemplo, ao templo e faziam essa cerimônia no templo onde acontecia, tá bom? E o vestuário, gente, sobre as roupas desse povo, né? Tá acabando já, viu, gente? Já tá acabando. Vamos lá, vestuário. É, eu vou ler o primeiro, certo? É, Michael vai ler o segundo, Pedro Lucas vai ler o terceiro e Luan vai ler o quarto, certo? Eu vou ler o primeiro. Os povos mesopotâmicos, em geral, vestiam roupas de pele ou de tecido de lã, na forma, no formato de saias, mantos ou vestidos longos. Os grupos mais ricos usavam tecidos de linho e algodão. As saias eram presas por um cinto e os mantos de tons neutros mais coloridos eram presos por um alfinete no ombro direito dos homens ou no ombro esquerdo das mulheres. Vai, Michael. Peraí. O uso de joias e de N- adornos eram Não, 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 brasileiros. não, 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 não. Ah, é isso mesmo, é verdade, tá certo. Ah, Desculpa, eu confundi, porque eu não ouvi o início, não. Vai, continue. o uso de joias e de adornos com braceletes, colares e brincos. Isso, valeu. Obrigado. Pedro? As mulheres mais ricas da Suméria, além do uso de cosméticos, tinham o hábito de usar o toucado. Isto é um adorno com folhas de ouro e pedras preciosas sobre a cabeça. Continue, filho. Terminou, não. Acho que a internet dele ficou ruim. Que reluzia durante o dia, graças aos raios do Que sol. Luan. reluzia Hum, durante o dia, graças aos raios de sol. certo, vai, Luan, agora. Os sumérios Os primeiros sírios raspavam a barba e a cabeça
Já nos outros reinos, em geral, os homens usavam cabelo e barba compridos cacheados cacheados. As mulheres também usavam cabelos compridos e bem cacheados. Certo, gente? Então, olha lá. Primeira coisa. Então, os homens nessa sociedade, eles vestiam, certo? Roupas de tecidos, de lã, certo? Usavam saias, mantos, né? Que é aquele que sai do ombro, né? Ou mesmo vestidos longos. Os ricos usavam tecidos mais finos, como linho e algodão. Os pobres usavam lã, certo? As saias eram presas por cintos e os mantos em tom neutros eram presos por alfinetes sobre o homem. O homem usava no ombro direito e as mulheres usavam no ombro esquerdo, certo? Os mantos. Era muito comum que homens e mulheres usassem joias. Aqui, gente, você está vendo um bracelete de ouro, certo? Quem usava isso aí? Mulheres ricas, é ouro, né? Mulheres pobres não usavam braceletes de ouro. Usavam também colares e brincos, certo? As mulheres mais ricas, elas usavam cosméticos. Já existiam alguns produtos cosméticos. E usavam também, gente, toucado. Era um enfeite no cabelo, né? Que era feito com ouro e com outras coisas, tipo uma touca, né? Só que bem bonita, com bastante pedras preciosas e que dava um grande destaque às mulheres quando andavam nas ruas devido aos raios do sol, né? Os primeiros povos sumérios tinham o hábito de raspar a cabeça e barba. Os homens eram todos pelados, pareciam até os egípcios, sem cabelo e sem barba. Só que com o passar dos anos, nos outros reinos, eles passaram a ostentar cabelos grandes, com barbas grandes e cacheadas. Eles faziam cachos na barba, para ficar aquele aspecto cacheado e mais cheio, certo? Tanto os cabelos como a barba. As mulheres também, gente, usavam os cabelos cacheados. Hoje em dia a gente sabe, né, Samara, que as mulheres hoje em dia dão preferência por cabelo liso, certo? Tanto que vivem dando alisante, pranchinha e etc, né? Mas naquele tempo as mulheres gostavam de cabelos compridos e cacheados, volumosos. Para finalizar, gente, vamos falar agora só das moradias e das cidades, certo? Vamos lá, estamos terminando já, certo? Começa aí, por favor, Samara. Depois de Samara, Samara vai ler as moradias mesopotâmicas, o último parágrafo da página 31, certo? André começa na página 32, o primeiro. Depois de André, Pedro Lucas e depois Michael. Vai lá. Samara saiu, gente. Deve ter acontecido alguma coisa. Então, Luan, por favor, Luan, começa aí. Página 31, último parágrafo. Lá embaixo onde diz as moradias mesopotâmicas. As casas pertencentes às camadas populares eram simples, cubos de tijolo cru revestido de barro e com telhados planos de troncos de palmeiras e argila comprida. Essas casas Comprimida. comprimidas, essas Isso. casas em geral possuíam poucas janelas em razão da abundância de insetos na região. As Isso. casas dos grupos médios da sociedade possuíam geralmente dois amplos andares. No andar inferior, os cômodos devem acessar o pátio central descoberto. Esse cômodo poderiam ser reservado para cozinha, oficina, despensa e banheiro. Uma estrada com degraus levado à rua.
Termine, falta um pouquinho, vá. O andar de cima era reservado para os aposentados de dormir. Aposentos e os aposentos de Aposentos. dormir. Vai, Pedro Lucas. As casas dos grupos mais enriquecidos eram suntuosas mansões em tijolos revestidos dos, não, peraí, é, dos Gesso. de gesso na parte externa e interna. Continue. Eram constituídas de inúmeros aposentos, como recepção, cozinha, banheiro, quarto de empregados, além de um mausoléu Mausoléu. no, é, no subterrâneo da residência para abrigar objetos pertencentes aos ancestrais da família. Vai, Michael. Cadeiras com encosto, mesas baixas e camas com armações de madeira eram os móveis mais comuns no interior das casas mesopotâmicas. O teto e o piso eram decorados com tapetes finos, panos de lã e peles de animais. Na cozinha, a água era armazenada em grandes potes de argila. Outros potes e jarros armazenavam alimentos como trigo, cevada e óleo vegetal de gergelim. Ok. Então, olha só. Primeiro, existiam casas de pessoas ricas, pessoas classe média, né, vamos dizer assim, e a casa das pessoas muito pobres, né? Então, a casa da pessoa pobre, gente, era um vãozinho só. Era só um vão. Um vão, gente, é um compartimento. Por exemplo, o, o quarto é um vão. A sala é outro vão. Então, normalmente, as nossas casas, vou dizer a minha. A minha casa tem área, sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. A minha casa tem 7 vãos, 7 compartimentos. Mas a casa desses povos aí, dos pobres, só tinha um vão. Então era nesse vão, gente, que eles viviam, que eles usavam para fazer cozinha, era ali que se cozinhava, era ali que dormia, todo mundo junto, certo? Normalmente eram casas de argila, com tijolos crus e raramente tinham janelas. Por quê? Por conta dos insetos. Porque onde eles viviam era sempre próximo a pântanos, áreas muito sujas, muito pobres. Tinha muito inseto, muito mosquito, muita mosca. Então as casas normalmente não tinham janelas, para não ser pior ainda, porque imagina se fosse pequeno e cheio de mosquito e de mosca, certo? A casa dos comerciantes, dos artesãos, dos militares, essa já tinha 2 pavimentos. Tinha um grande térreo, onde era feita ali cozinha, podia ser uma oficina também, né? Que tinha um acesso ao primeiro andar, vamos dizer assim. Tinha uma escada para o primeiro andar, e lá em cima era onde eles dormiam, certo? Eram casas bem melhores, em lugares mais bem construídos, né? Tinham janelas e eles tinham até uma espécie de palácio, terraço panorâmico, onde eles podiam ver, ficar ali em tempos muito quentes no verão, né? Então eles ficavam ali sentados, onde podiam aproveitar um pouco mais a brisa do vento no terraço. Já os ricos, aí é diferente, né? Ricos são mansões, grandes palácios, né? Casas muito bonitas, com jardins, feitas com decoração de gesso. Então, muitos quartos, palácios, certo? Então, dependia muito da condição do indivíduo. Se a pessoa fosse um camponês pobre, a casa era pobre, só um vão. Se fosse um nobre muito rico, morava em um palácio maravilhoso, certo? Finalizando, agora nós vamos falar sobre as cidades na Mesopotâmia. Então começa aí, por favor, Pedro Lucas. Depois de Pedro Lucas, por favor, Michael. Depois de Michael, Luan.
depois de Luan, André e termina com Migo. Vamos lá. Na sociedade mesopotâmica, as cidades eram protegidas por uma grande e elevada muralha. Pode Continuo? continuar. Continue até o fim do parágrafo. Nessa cidade havia templos dedicados à adoração aos deuses e palácios utilizados como residências do governante. Ótimo. Vai, Michael. Michael. Os templos das cidades mesopotâmicas eram construídos em forma de pirâmide, escalonadas, gramados zigurates, Chamados. chamados zigurates, e funcionavam não só como centros religiosos, mas abrigavam também a sede do governo, o Tribunal da Justiça, escolas, além de o Observatório Astronômico da cidade. Próximo ao zigurate e ao palácio, nas avenidas e ruas mais largas da cidade, localizavam-se as casas das famílias mais enriquecidas. Nas áreas mais distantes ficavam as moradias populares das camadas mais pobres da população. André. A matéria-prima básica para a construção das casas e cidades mesopotâmicas era o Barro. barro encontrado às margens dos rios Tigre e Eufrates. Continue, pode continuar. O tijolo seco ao sol, denominado adobe, era o mais comum, uma vez que a pouca presença de flores e de madeiras na região prejudicava a produção de tijolos cozidos a lenha. Vale destacar que na mitologia mesopotâmica, as construções feitas de tijolos de barro eram uma obrigação dos reis para para a edificação de templos religiosos. Segundo a tradição sumérica, o barro foi o elemento utilizado para a criação dos seres humanos. Gente, olha só. Primeiro, na Mesopotâmia, todas as cidades eram rodeadas por muralhas. Então, todas as cidades mesopotâmicas tinham uma muralha ao redor da cidade, um grande muro para proteger de invasões. Porque aquele povo tinha tanta guerra, gente, que eles já viviam assim, ó, abiscoitado com medo de guerra. Então, eles sempre faziam muralhas ao redor da cidade. Dentro dessas cidades existiam templos, palácios e residências. Os templos. Os templos eram construídos na forma de pirâmide escalonada e eram chamados de zíguras. Esses templos, eles funcionavam como centros religiosos, mas não só isso. Além de centros religiosos, ele também era sede do governo, era sede da justiça, eram as escolas, eram dentro dos templos. Além de tudo, também eram observatórios astronômicos, gente. Eles olhavam, estudavam e aprendiam sobre as estrelas nos templos, certo? Então, uma coisa importante, os templos ficavam na melhor área, na área mais bonita da cidade. E próximo a esses templos estavam construídas as casas das pessoas ricas, viu, gente? Então, próximo dos templos tinham avenidas largas e belas casas que eram das pessoas mais ricas dessa cidade. As casas que ficavam mais distantes, mais afastadas, nas áreas mais sujas, mais feias, eram das camadas mais pobres da sociedade. Então, a matéria-prima, com que se fazia, com que se construíam casas e cidades na Mesopotâmia?
era o quê? Era barro. E de onde é que tiravam esse barro? As margens do rio Tigre e do rio Eufrates, certo? Como é que eles faziam? Eles pegavam o barro, faziam a forma de um tijolo, certo? E deixavam secar ao sol. Quando ficava pronto, depois eles levavam para o forno para cozinhar, para ficar duro, né? Esses tijolos eram chamados de adobe, certo? E uma coisa importante a destacar, né? Que o tijolo de barro ele era muito importante. E a argila, gente, tinha uma tradição muito importante. Então, eles acreditavam que o ser humano havia sido feito do barro. Então, o barro era um elemento muito valorizado e muito importante nessa sociedade. Bom, gente, dúvidas sobre o que foi falado até então? Então, gente, então a partir daqui, ó, nós temos exercícios a serem resolvidos, certo? Então, nós temos aí 33 e 34, certo? Vocês vão resolver esses dois exercícios que estão na página 33 e 34 e vão enviar para a plataforma. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem me perguntar qualquer coisa sobre o exercício, que eu estou aí para ajudar vocês, tá bom? Então, como já são 8h38, muito provavelmente não dá tempo de concluir o exercício agora. Então, eu deixo o exercício, vocês podem me entregar até às 5 horas da tarde na plataforma. Entendido, gente? O exercício ele pode ser entregue até às 5 horas da tarde de hoje na plataforma. Dúvidas? Não. Não, né? Não. Certo. Se precisar esclarecer qualquer coisa, a pessoa não entendi a questão tal, me pergunta. Por favor, não faz de qualquer jeito, certo? Para não ficar errado e eu ter que devolver para você fazer de novo. Tá certo? Se está tudo entendido, se está tudo finalizado, nós terminamos a nossa aula aqui. Eu vou encerrar a gravação e vocês já podem